Olá, boa tarde a todos e todas que assistirão a esse podcast. Eu me chamo Lúcia Souza Daquino, eu sou professora do Departamento de Direito do Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé, da Universidade Federal Fluminense, e sou coordenadora do grupo de pesquisa Vulnerabilidades no Novo Direito Privado. E aqui comigo eu tenho o professor Paulo, que já vai se apresentar, que é o pesquisador com quem foi realizada a pesquisa que a gente vai apresentar para vocês. Professor Paulo. Olá a todas e a todos, eu sou o Paulo Adaías Carvalho Afonso, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou mestre em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e trabalho no Tribunal de Justiça daqui. Tenho muita satisfação em integrar o grupo de pesquisa Vulnerabilidades no Novo Direito Privado, coordenado pela professora Lúcia, e estamos aqui hoje para apresentar a nossa produção do ano passado. Certo. Então, o tema que a gente vai abordar, já foi publicado, tá? Ele se refere à micro e pequena empresa, ele foi publicado na obra Pequena Empresa como objeto de observações acadêmicas, organizado pelo professor Saulo Bichar Mendonça, que também é daqui da UF Macaé, no âmbito do Observatório da Pequena Empresa. E sobre o que é a nossa apresentação, então? A gente discute no nosso texto a posição das micro e pequenas empresas dentro do direito do consumidor e se elas podem ou não podem, e quando podem ou não podem ser consideradas consumidoras. Então, essa é a pergunta que levou a nossa pesquisa adiante. Se as micro e pequenas empresas podem ou não podem ser consideradas consumidoras e em que situações que isso acontece, e é para chegar a essa resposta que a gente vai conversar com vocês. E para isso, no primeiro momento, a gente vai abordar as teorias que foram desenvolvidas a respeito do conceito de consumidor no direito brasileiro, para depois falar um pouquinho sobre a posição das micro e pequenas empresas. Então, tratando do primeiro ponto, a gente tem que ter em mente o fato de que o direito do consumidor no Brasil ele surgiu por uma determinação constitucional, né? A Constituição é que determinou a elaboração de um Código de Defesa do Consumidor, e ela fez isso porque ela reconheceu, o nosso Estado, lá em 1988, ele reconheceu que os consumidores, o direito de proteção do consumidor é um direito que tem que ser garantido pelo Estado. Então, a partir daí, se compreendeu e se teve uma maior positivação, né? Agora é lei isso, que o Estado ele tem que proteger o consumidor. E por que ele tem que proteger o consumidor? Porque o consumidor, atualmente, né, depois de todo um período de evolução e de revoluções industriais, o consumidor, hoje em dia, ele está numa posição de muito menor poder em relação ao fornecedor. E por que isso acontece? Porque o fornecedor ele é expert no que ele faz. Ele quem conhece os materiais que ele utiliza, os processos que ele utiliza, o impacto ambiental, as normas e o poder legislativo e o lobby, digamos, legislativo de fabricação das leis, de promulgação das leis. Então, tudo isso está muito mais dentro do poder do fornecedor do que do poder do consumidor. E por isso ele se torna muito mais poderoso, né? Se a gente for pensar numa balança, o lado do fornecedor ele está muito mais pesado do que o do consumidor. O consumidor quase não tem força. E o que se faz? O Código de Defesa do Consumidor vem ali tentar reequilibrar essa situação. Então, ele vai garantir para o consumidor, para aquele que é considerado consumidor, os mecanismos e os instrumentos de defesa que ele pode ter para tentar reequilibrar essa situação. Dito isso, como que se caracteriza um consumidor? O nosso CDC, primeiro de tudo, né, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor no Brasil, ele não define relação de consumo. O que ele faz é definir quem é consumidor, quem é fornecedor e o que é produto, o que é serviço. Nos interessa a parte de quem é consumidor. O consumidor, ele é toda pessoa física ou jurídica que é destinatária final do produto, num resumo muito grande do que diz o artigo 2º do CDC. E a partir dessa ideia de quem é o consumidor, foram se desenvolvendo algumas teorias, a maioria delas no Superior Tribunal de Justiça, que é quem uniformiza o entendimento a respeito das leis no Brasil. Então, a STJ começou a dar uma interpretação de como se tem que entender o artigo 2º do CDC, como que se tem que entender o conceito de consumidor. Por que ele fez isso? Porque o nosso conceito é um conceito muito aberto, é um conceito que permite incluir tanto o consumidor lá da década de 80, quanto o consumidor de hoje em dia, que é quem consome um produto digital, por exemplo, que é quem consome um streaming, um serviço de streaming. Então,
conceito tem que ser aberto porque a sociedade está mudando e a gente precisa de um conceito que seja aberto para se enquadrar em todas as situações possíveis. Então, a partir daí, a primeira teoria, que foi chamada de teoria maximalista, entendia que qualquer pessoa poderia ser considerada consumidor. Ela é uma teoria que abarcava a maior quantidade possível de consumidores. Então, qualquer pessoa que comprasse um produto ou serviço poderia ser considerado consumidor. A vantagem dessa teoria, evidentemente, é o fato de que ela abrange uma grande quantidade de consumidores. A desvantagem dessa teoria, que logo se percebeu, é o fato de que, se todo mundo é consumidor, não faz sentido ter um Código de Defesa do Consumidor, porque ele não é mais um sujeito específico. Todo mundo é consumidor. Então, não precisa mais ter um CDC, já que todo mundo está nessa posição. Então, contrabalanceando essa teoria, veio uma segunda teoria, que foi a teoria finalista, que restringiu esse conceito. Então, agora não era mais todo mundo que era consumidor, era só quem era destinatário final. Então, só se eu comprei um produto ou um serviço que eu posso ser considerado, se eu comprei um produto ou serviço como destinatário final, que eu posso ser considerado consumidor. Mas ainda assim, essa teoria ficou muito restrita e ela também não se percebeu que ela não incorporava o espírito do direito do consumidor. Por quê? Porque deixar tão restrito assim fazia com que uma boa parcela das pessoas talvez não fosse considerada consumidor porque não era o destinatário final. Era a pessoa que comprou para dar de presente para outra. Ou era a pessoa que sofreu um acidente de consumo e é uma vítima, mas não é o destinatário final, às vezes nem é a pessoa que adquiriu o produto ou serviço, nem tem nenhuma relação com isso. Então, uma terceira fase, que é a fase atual do direito do consumidor, entende como consumidor a conjugação de duas coisas. A primeira delas é essa parte do destinatário final. Então, tem que ser um destinatário final, tem que ser aquele que é o último da cadeia de consumo. Né? Não pode ser, por exemplo, a empresa que comprou o algodão para transformar em camiseta. Ok, é uma relação comercial, mas ele não é o destinatário final. Né? Ele vai utilizar aquilo na empresa dele, vai utilizar aquele produto para transformar em outra coisa. Então, nesse sentido, não é essa pessoa que é protegida. Então, é o destinatário final, mas é aquele também que tem reconhecido a sua vulnerabilidade. Então, é o destinatário final e vulnerável nas relações. E o que se entende como vulnerabilidade? Vulnerabilidade é a característica daquele que pode ser maculado, que pode ser lesionado, que pode ser prejudicado nas suas relações dentro do direito do consumidor. Então, é aquele que pode sofrer um dano, é aquele que pode ser vítima de uma publicidade ou de uma prática enganosa, abusiva, de um fornecedor. Então, nesse sentido, o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é que é considerado consumidor, é que pode ser considerado consumidor, aquele que é o destinatário final do produto ou do serviço e que está em posição de vulnerabilidade. E a partir daí, a gente pode começar a pensar, né, numa primeira parte de mecanismos para responder a nossa pergunta. Mas, antes de a gente chegar a uma resposta, eu vou passar a palavra para o professor Paulo, que vai conversar um pouco sobre a realidade, o estado da arte das pequenas e microempresas no direito brasileiro. Bom, como a Lúcia falou, a ideia de consumidor ela começou a ser discutida mais intensamente na Constituinte, de 88. E a Constituição ela trouxe outra preocupação também, que é a necessidade de proteção de pequenas e microempresas. Esse assunto estava muito em voga na década de 80, tanto que há farta produção legislativa a respeito, em 84, em 94, em 99. E a lei, a Constituição, ela previu um tratamento favorecido às pequenas e microempresas. Então, essas micro e pequenas empresas, hoje em dia, são reguladas pela Lei Complementar 123 de 2006. E ela procurou estabelecer aí uma dicotomia entre pequenas e microempresas de acordo com o faturamento delas, a receita delas. E aí ela estabelece um limite de receita bruta para as micro e pequenas empresas de R$360 mil anuais e para as pequenas empresas de 4,8 milhões de reais anuais. Ainda que esses números possam parecer muito grandes, números superlativos, 360 mil reais é muito, muito dinheiro. Ainda assim, estamos falando de microempresas? Bom, se você se lembrar, eu estou falando do faturamento bruto, da receita bruta da empresa. Então, a empresa ela tem que arrecadar, no máximo, R$30 mil por mês para que ela seja considerada microempresa.
E aí a gente tem uma compreensão de que não é tão difícil um pequeno restaurante, por exemplo, ter aí um faturamento de 30 mil reais. Basta que ele venda R$ 1.000 por dia de refeição que ele tem esse faturamento. E aí ele já nem pode mais ser caracterizado como microempresa. Bom, qual é a importância disso? Porque as micro e pequenas empresas elas têm um regime tributário diferenciado, elas têm a possibilidade de ingressar no Simples, elas têm obrigações tributárias acessórias bastante específicas, bem diferentes, mas o fundamental, e aí retomando ao nosso tema de pesquisa, ao nosso artigo, é justamente a questão da vulnerabilidade, porque estatísticas do IBGE apontam que 20% das empresas abertas no Brasil fecham ainda no primeiro ano, e 70% delas não conseguem completar uma década de funcionamento. Então, isso por si só já demonstra uma vulnerabilidade alta. Mas o assustador realmente, para a gente enxergar como é precária a economia brasileira nesse quesito, é que o Sebrae informa que 99% das empresas brasileiras são classificadas como micro ou pequenas empresas. Então, nesse contexto, é muito fácil a gente perceber quão vulneráveis essas pessoas jurídicas são, porque pequenos abalos financeiros são capazes simplesmente de levar à bancarrota qualquer delas. E na pandemia agora de Covid-19, isso ficou muito claro, que houve um índice altíssimo de pequenas e microempresas fechando, simplesmente porque elas não conseguem funcionar sem o andamento normal da economia. Elas não têm reserva para tanto. Tá? E aí a gente volta ao nosso problema de pesquisa. Micro e pequenas empresas podem ser considerados consumidores? E aí eu passo novamente a palavra para a Lúcia. Certo. Então, a partir do que o Paulo falou, o que a gente percebe é que as micro e pequenas empresas no Brasil, elas estão sempre, digamos assim, na corda bamba. Elas estão ali no limiar entre o funcionamento e o não funcionamento. Então, é evidente que a posição delas de negócio no mercado, a posição delas nas relações comerciais, é uma posição evidentemente vulnerável. O STJ já reconheceu isso em algumas decisões, e não é pouco comum a gente encontrar decisões que reconhecem o caráter de consumidor das micro e pequenas empresas, porque o STJ também percebe essa situação. Vejam que 99% das empresas existentes no Brasil, desses 99%, 20 não vão chegar ao primeiro ano, 70 não vão completar 10 anos de vida. Então, é uma rotatividade muito grande de empresas, é uma vulnerabilidade muito grande da situação, e a gente tem que lembrar mais um contexto, que é o fato de que essas empresas, elas muitas vezes não são sequer pessoas que decidem empreender, é a pessoa que perdeu o emprego e precisou abrir uma pequena empresa, uma microempresa, para tocar o seu próprio negócio. Então, resta muito evidente o fato de que essas pessoas estão numa situação vulnerável, essas pessoas jurídicas estão numa situação vulnerável, e é por isso que a gente tem o reconhecimento já do Superior Tribunal de Justiça de que, aliando essa vulnerabilidade à condição de destinatários finais, eles vão sim ser reconhecidos. Então, a resposta do nosso programa de pesquisa é que sim, as micro, pequenas empresas, nas suas relações de destinatários finais, elas devem sempre ser consideradas consumidoras, porque elas estão sempre numa posição de vulnerabilidade. E essa nossa conclusão é a conclusão que chega também do Superior Tribunal de Justiça, e chegam algumas outras obras de direito do consumidor que debatem o mesmo tema. Então, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de gravar esse vídeo, agradecemos ao professor Saulo pelo convite, e esperamos que o conteúdo seja útil, e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Muito obrigada.